Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Gente que Fala. Lembrando que nós estamos todos os dias aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas nossas redes sociais e também na UTV, a TV da internet, com sempre um bom convidado, sempre alguém que vai nos ajudar, nos orientar, às 5 da tarde, então, todos os dias. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu digo que a área dele é necessária para vivermos hoje em dia, né? Seja bem-vindo, Charles Betito. É isso mesmo, Charles? Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Deus. A sua profissão é necessária para vivermos, é isso que né? Vivermos com saúde, né? Porque ele é empreendedor, vamos entender essa área, executivo, especialista em saúde mental corporativa, é isso que eu quero saber mais. Consultor de treinamentos e desenvolvimento, palestrante, fala bem, viu? Já conversei com ele agora há pouco. Fundador da Mind Stations, vamos conhecer o que é a Mind Stations. Mestre em Programação Neurolinguística. Aliás, só começando um pouquinho desse título aqui, necessária essa programação, reprogramação, toda essa questão que vai equilibrar o indivíduo, né? Sim, não, Charles? É uma parte bem interessante do estudo do comportamento humano. Foi trazido lá atrás, né, por pessoas como Richard Bandler e o Grinder, né, que são dois caras que criaram a programação neurolinguística. Mas é uma forma bem interessante de entender um pouco de como é que a gente funciona. Né? E tem várias coisas ali, né? Isso é uma das... Né? Tem várias outras coisas interessantes. Claro, que legal. Então vamos aprender bem. Mas antes de eu conversar lá com o profissional, que vocês já viram que tem uma bagagem bacana, bem legal, eu queria saber um pouquinho do Charles apenas. Podemos conhecer um pouco mais do Charles? Onde você nasceu, Charles? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Bacana. Aqui mesmo, morou a vida inteira aqui... Não, já morei em outros estados, né? Já morei em Belo Horizonte, morei no Rio de Janeiro 2 vezes. Que interessante. E também nos Estados Unidos estudando, né? Algumas ocasiões. Que bacana. E a sua infância, foi onde? Foi nesse período de mudança ou foi aqui mesmo? Não, foi São Paulo, Quem que é esse rapaz aqui? Foto de criança, né? Eu com a minha irmã e com os meus avós maternos, né? Então aqui foi geralmente São Paulo e minha família é do interior de São Paulo, né? Que região de Tietê. Pertinho também, né? Bem perto. É bem pertinho. Não tendo trânsito de São Paulo, é bem perto. Não, é excelente. Não, minha infância foi maravilhosa, não tem que falar nada. Você sempre teve a oportunidade de brincar, na época do meu tempo, que podia brincar na rua, com os coleguinhas lá jogando futebol? Muito. Eu brincava muito na rua, adorava né? Hoje em dia tem certos brinquedos que não são proibidos. Mas eu tinha espadas, aqueles revólver de espoleta, né? Sim, caramba. Adorava essas coisas, né? Quando era menino. Então, eu me arrebentava todo com os carrinhos de rolimã. Hoje, se a gente ficar na rua num carrinho de rolimã ou qualquer outra coisa, vão já sequestrar-nos. Exato. Hoje em dia é mais difícil. Mas, enfim, é uma pena. Porque esse é o tipo de infância que a gente precisa ter hoje, né? Inclusive as questões de saúde mental, depois a gente vai entrar nisso... tem um pouco a ver com o fato de que a gente tem menos interação nesse tipo, né? Usando a nossa própria tecnologia, né? O olho, mão. E eu acredito que no nosso tempo a gente não tinha o WhatsApp para falar com coleguinha, vamos brincar lá fora. Não tinha, já um ia na casa do outro e se reunia, o olho no olho que você falou agora há pouco, hoje não tem, né? É mais difícil. Não tem não, tem razão, é mais difícil. É casado, Charles? Sou casado. Maravilha, tem filhos? Tem, então, essa é uma outra questão, né? Ainda não, mas estou prestes a. Tá no planejamento, né? Quem que é essa moça? Essa é minha esposa, a Carol, né? Carol, que legal. Ela é excelente, é minha companheira de vida, né? Quanto tempo que vocês estão casados? Já desde 2011, uns 14 anos. Que bacana. Então, um abração para ela. Ela é da área também da saúde. Ela me ajuda muito, porque a gente, na verdade, criou a Mind Station juntos, né? Eu tive outros empreendimentos com sociedades diversas, pessoas muito legais, mas também muito difíceis, mas foi com a Carol que eu achei a sócia certa, né? Olha, e na vida e na arte, né? E no profissional, né? Olha aqui, a gente tem uma informação do Charles, gente, que você fundou em 2004 uma empresa que foi reconhecida como uma das principais no segmento de tecnologias para marketing no Brasil. Sim. Que legal, e games né? também, né? Foi 2004, fiquei lá até 2016, né? Que chamava Hive. Então foi muito legal porque passei por todo aquele processo de empreendedor, teve investidor anjo, fundo de investimento, trabalhava com grandes empresas, tivemos escritório no Vale do Silício, todo o processo, né? E também cheguei naquele finalmente onde você sente assim, cara, não faz mais sentido para mim. Precisou se encontrar ou reencontrar, é isso, Charles? Que eu sempre tive um lado B.
Meu lado B foi estudar Mindfulness Meditação. Não tá aí, mas talvez a minha maior formação de vida é o Mindfulness, a meditação que eu comecei em 2002, na verdade. Antes até de você montar... Antes de tudo. Então, assim, foi uma coisa que eu tive muito interesse. Eu acabei... Vocês vão ver, talvez alguma coisa relacionada a isso. Mas, enfim, eu fui fazer alguns estudos em países asiáticos, estudei nos Estados Unidos muito a respeito disso. Participei de alguns programas intensivos com o uso desse tipo de técnica, que dificilmente pessoas no Brasil que eu conheço acabam tendo essa oportunidade, né? Mesmo cientistas. Então, eu acabei tendo bastante experiência nessa área. E foi por ter experiência nessa área que eu acabei migrando para a área do desenvolvimento humano e saúde mental. E você concluiu uma pós-graduação em Gestão, Inovação e Tecnologia no MIT. Que bacana. Como que surgiu a oportunidade no MIT aí? Então, o MIT foi Que é o MIT, sim. Era assim, também, mas foi uma coisa muito legal. Eu tive várias possibilidades, vários diplominhas lá, vários diplomas, na verdade, enfim. Porque eu passei um ano lá estudando. Eles têm um programa que ele é fracionado e eu acabei... Você tem um ano para concluir, fiquei um ano lá até terminar. E vale uma pós-graduação. E acabei, conhecendo professores maravilhosos, tendo aulas incríveis e gente do mundo inteiro, né? 19 países. Muitas vezes tinha uma cientista de inteligência artificial que era da Arábia Saudita, tinha pessoas da China, culturas diferentes. Essa interação diferentes. É absurda, né? Maravilhoso. É absurda, nesse sentido mesmo. Porque você está dividindo, às vezes, um espaço com pessoas que têm uma cultura 100% diferente da tua. Sim. Pergunta em relação ao que nós vamos falar mais para frente do programa, mas como que essa interação numa questão da mente, da oportunidade, tem indivíduo que se bloqueia numa situação dessa? Ou não, todo mundo agarra? Pô, eu tô falando com chinês, tô falando com holandês, com inglês. Não, eu acho que no fim do dia, a pessoa tá lá, ela meio que, por mais que ela tenha alguma questão... Tem gente que é mais introvertida e tal, mas até alguma questão ela se solta, né? E a gente acaba criando um certo vínculo com as pessoas. Isso é bem legal. E foi lá que eu comecei basicamente, comecei meu caminho na neurociência, né? Eu já tinha estudo lá no Neuro Leadership Institute, que é em Nova York, mas foi lá que eu conheci uma neurocientista chamada Tara Swart, que era professora de uma das matérias lá, e acabei me embrenhando nessa área porque eu percebi, de uma forma bem interessante, que independente do que se crie de solução para a humanidade, e olha só, lá no MIT, é de onde saem as pesquisas principais hoje China, né? Mas naquela época bastante, né? De inteligência artificial, de uma série de coisas tecnológicas, eu vou nem citar aqui, que é bem legal, né? Mas o que a gente percebeu é que tudo vem de um único lugar, né? Vem daqui. Tanto as soluções como os problemas da humanidade. Então a gente tem que entender o funcionamento da nossa mente para que a gente possa propor um mundo melhor. Então foi aí que eu comecei a entrar nessa área mais pesada. Que legal. E numa reprogramação, só pegar um gancho aí, de uma certa forma, que é uma pergunta um pouco distante, mas numa reprogramação, o indivíduo que ele não sabe, vamos imaginar, né, supostamente, que ele não sabe o que é dor. Não tem esse conhecimento da dor. Que é o caso de um bebê, por exemplo, né? É bem diferente. Uma reprogramação, você pode reduzir uma dor dessa, uma questão que altera ali dentro, que mexe, que movimenta, que dói, mas ele não sabe o que é isso, mas ele sente algo diferente. Consegue organizar essa vida dele para que ele não sinta essa dor ou entenda o que é e sofra menos? Sim, existem várias formas de fazer isso, né? Uma outra coisa que eu também estudei e atuo em alguns casos é a hipnose. Sim. Né, como hipnoterapeuta. Assim, eu gosto dessas coisas da mente. Você percebeu que eu vou por todos os lados. Acho que é importantíssimo, porque a mente deve ter lugar que a gente não sabe nem como funciona ainda, né? Não, exato. E aí você tem às vezes, preconceito com algumas coisas, e eu gosto de ver para ter a minha opinião a respeito, né? Vem do meu lado do mindfulness ali, que a gente sempre falava isso. Assim, olha, não acredito, a gente dava aula e falava assim, eu não acredito no que eu tô falando. Vai ver por si só, vai ver por você, e aí você vai ter a sua experiência com isso. Exatamente. Então eu fui fazer essas coisas. E eu te digo, claramente, é possível? É possível você diminuir, ressignificar, fazer uma série de coisas. É mágica? Não, não é mágica. É simplesmente um funcionamento da mente e que dá para você fazer uma série de coisas. Inclusive, no mundo do treinamento e desenvolvimento humano,
É isso que a gente faz. Você estimula comportamentos que a empresa quer que as pessoas tenham Entendi. para chegar no resultado em comum. Ah, que legal. Então não deixa de ser uma reprogramação, né, de certa forma, né? Eu vi, eu vejo, a gente falou bastante de telas agora há pouco nos bastidores, né? E devido à minha profissão, eu tenho que às vezes acompanhar algumas coisas, conhecer mais o convidado, ver. E aí quando você está girando o negócio, às vezes vem aquelas videozinhos lá que você fala, não dou conta, né? Meu cérebro não vai aguentar ver. Mas eu vi um deles que, sei lá, o indivíduo deu alguma coisa para a pessoa beber, a pessoa bebeu. Tá gostoso? Tá gostoso, tá gostoso. Tipo um suco de abacaxi da vida. E quer mais? A pessoa quis mais, tal. Falou assim, acabei de produzir. Urinei daqui. A pessoa mudou, teve uma ânsia, mudou. O que é isso? Que daí assim, tava saboroso, era um suco mesmo, ela sentiu o sabor do abacaxi, sei lá que era ali. Mas quando ele disse que não era, que era uma outra coisa, a pessoa passou mal, teve uma devolução. O que é isso? Então, isso pode ser considerado um processo de hipnose, tá? Mas que... diga. Porque você... O que é, né? Vamos deixar claro, porque as pessoas acham que é uma mágica. No fundo, assim, é eu convencer você acreditar de que aquilo é uma coisa independente do que você estiver provando aqui. Então, por exemplo, se é um suco de abacaxi, mas se eu te convencer que você está bebendo outra Que era coisa... uma urina mesmo, vai, né? E você acreditar ou achar que isso é verdade, o seu corpo vai produzir uma resposta fisiológica com base naquilo que a mente acreditou que é. Entendi. O efeito placebo nada mais é do que isso, estudado pela medicina. É verdade. Né? Você está tomando remédio, você acha que está tomando... E às vai vezes... ter reação. Vai. Possivelmente vai ter reação. Alguns casos. Claro, tem... claro. Mas acontece isso, né? Tem uma pesquisa do próprio MIT, da década de 80, se não me engano, que eles pegaram velhinhos do asilo que estavam dor crônica, já não tinha muito o que fazer com remédio. E eles colocaram essas pessoas num lugar que parecia a década de 60, quando eles eram jovens, com 20 anos de idade. Aí, o que aconteceu? Mediram a saúde desses seniors, né? Cidadãos mais velhos. E eles perceberam uma melhora absurda na saúde deles. Fisiológica. Porque eles acreditavam que eram mais novos, estavam naquela época quando eles eram jovens, entendeu? E isso é um processo, indiretamente falando, da minha palavra mais humilde aqui, que eu não sou conhecedor, de uma hipnose. Pode ser considerado como se fosse, porque você traz uma imagem mental, a pessoa acreditar numa outra coisa, e isso gera respostas fisiológicas. É claro que para cada um é diferente, é claro que tem uma série de questões ali, e a gente não pode falar, não, olha, se eu fizer isso a mente resolve tudo. Não é isso, mas é óbvio que se você usar isso a seu favor, você tem uma resposta diferente. Né? Tem a hipnose clínica e a hipnose... De palco. Falar de show. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E é verdade. Cara... Por que eu digo isso? Porque a pessoa tá comendo uma cebola. Eu vi esse vídeo que rodou pra todo lado, né? E, de repente, ela achando que tá comendo uma maçã. Não, acontece. Isso é possível? É possível. Como é que eles fazem, né? No geral, eles estão observando todo mundo que está tendo uma resposta positiva com as piadas, com as coisas que falam. E aí são pessoas que estão mais propensas a receber esse comando. É claro que ela está comendo a cebola. Não é que ela virou maçã ou aquilo não vai fazer mal como se fosse a cebola. Faz mal, como se fosse uma cebola mesmo. Mas ela, efetivamente, não... Mas o sabor, ela associou, tirou aquele sabor que ela conhece da cebola, consciente, e associou. Isso, então... Isso. Funciona. Tem vários graus. De novo, tomar cuidado. As pessoas vão ficar com medo. Não, porque vão fazer comigo. Não é isso. Mas faz isso. A gente vê isso até em campanha política. Quando você... cria uma campanha e você fica colocando, não vou nem falar nenhum lado nem outro, assim, você fica colocando informação de que, olha, vai acontecer isso se fulano for eleito, vai acontecer isso. Aí você começa a acreditar, você começa a ficar ansioso. Aí você vai fazer o quê? Nossa, você acredita, porque pela repetição. Ansiedade é uma resposta fisiológica real, a fato, a algo que é ilusório, certo? Pessoas que veem filme. Você chora no filme? Já chorou no filme? Assim, chorar não, mas tem filminhos que me emocionam. É engraçado isso, porque eu tento trabalhar essa emoção o tempo todo. A gente tem que... O tempo todo mesmo, né? Óbvio, acho que todo mundo tem que fazer isso. Porque eu brinquei com outro convidado similar ao nosso bate-papo, que eu falei, eu vejo o filme policial, coisa da vida, e o cara mata lá, o ladrão, sei lá o quê, e... Zero emoção, zero. Tô vindo para casa há uns dias atrás, à noite, esses dias de frio aqui em São Paulo, e de repente eu parei o carro e vi um indivíduo que estava mesmo ido a óbito por causa do frio. E tinha policial do lado, já tava cones dentro do saco. Aquilo me incomodou.
emocionalmente. Sim. Eu falei, caramba, não que eu não quisesse mudar, eu imagino que é uma vida que você perdeu mesmo, eu sei que é uma vida, mas é tão diferente a emoção de ver um filme com a mesma situação, com a mesma cena praticamente, pelo ângulo de cena. O que é isso? Então. É exato, assim, você viu uma situação real. Real. A situação real, você faz um paralelo, talvez com uma questão empática que você tenha. Sim. E para a maioria das pessoas que tem certa empatia, que não é um psicopata ou coisa do gênero, Vai sentir. vai sentir alguma coisa, mas é uma situação real. Agora, num filme, você sabe que é mentira. Mas tem gente que dá palpitação num filme, que dá isso num filme, que é um descontrole. Chora, não é? Descontrole, fulano morreu, meu Deus do céu. É um descontrole? O que seria? Ou depende de cada um mesmo? Depende de cada um, e a mente, na verdade, já tá vendo aquilo, você tá tão embrenhado dentro daquele filme, acredita que aquilo é uma realidade, que pra mente não importa se o que ela tá vendo é real ou não. Tá? Então isso não importa. Então, a resposta fisiológica vai vir. Pra muita gente no trabalho, eu falo pras pessoas quando vou nas empresas, você recebe aquele e-mail, às vezes, seco. Aí, você não sabe direito o que a pessoa tá sentindo. Você vai ler o e-mail com a sua emoção. Aí, às vezes, você aumenta. Aí, meu Deus, sei lá, vou ser demitido, alguma coisa assim. Situação ilusória, correto? Você começa a ficar palpitando, ansiedade. Até a hora que você vai ver, não, a pessoa, não, eu tava mal, eu tava com gripe, sei lá. Aí você fala, ufa, o que é isso? Nada mais do que isso aí. Eu vou mais simples, na minha visão, que você manda uma mensagem assim, não, como resposta, não é? Você não sabe se é um não, é isso, exato, não é? Exato. É a mesma coisa. Exato. E isso é um dos problemas da saúde mental hoje, né? Que você tem pouca pista da realidade quando você vê mensagem, ou mesmo quando você está numa videoconferência, diferente de quando a gente está presencial. E isso tudo força o cérebro a tentar preencher as lacunas, ele gasta mais energia. E é um dos problemas que a gente tem hoje com o trabalho remoto, com o dia a dia das pessoas que trabalham, né? Gente, o programa pode ter 5 horas, porque é muita coisa. Falar da mente, a gente precisava de uns 2 dias, na verdade, né? Você comentou que você encontrou a sócia perfeita para abrir a Mind Station. O que seria essa empresa, né? Como que surgiu a ideia de criar essa empresa? Então, na verdade, olha lá, pessoal, muito legal. A gente faz um trabalho que, primeiro, a gente gosta muito, né? Rapaz, o sorriso dela, o seu, ia falando de sorriso agora, aproveitando a foto, né? Acolhe, não acolhe? Um bom sorriso? Sim, te abre portas, e a Camila, né? essa aqui, a Camila trabalha com a gente alguns processos. A Carol tá aqui comigo, aqui em cima. Isso. E assim, o que acontece assim, a Mind Station surgiu de algo... Eu já vivi aquela coisa do empreendedor, da startup, e falar bem da verdade, eu tava bem cansado. Porque as pessoas falam, faz startup, você quer falar de fundo de investimento? Eu falo, cara, não tem que ter fundo de investimento, tem que ter cliente. Eu sou da época eu tô meio antigo, meio pragmático demais, né? Antigo, rapaz, tem 30 anos. Eu falo assim, cara, precisa de cliente, você precisa gerar valor. Então, a Mind Station surgiu, na verdade, de uma forma até, como é que eu posso dizer? Sem tanto planejamento. A verdade é essa. Eu tinha voltado de pós-graduações e tal, dava muita aula de meditação e mindfulness já. Eu conduzia um centro de meditação que era ligado com 200 outros centros ao redor do mundo, conversava com muita gente, essa é a questão, né? E aí me chamaram para dar uma aula especial lá sobre desconstrução do ego, e uma coisa que eu gostava bastante. E aí nessa aula as pessoas... Difícil, hein? Não é legal. Mas, vamos conversar com ela depois, gente, porque tem hora que a gente comete umas bobagens, por que eu fiz isso? Era um ego ali daquela situação, né? E que não é ruim, né? A questão da gente entender como é que podemos conviver com isso e quando aquilo pode ser ruim e quando aquilo pode ser bom, né? Mas, enfim, conduzi lá uma prática de meditação, foram 3 horas, e aí muita gente chorando no fim do dia, de emocionado, e aí uma dessas pessoas era do RH de um grande banco. E eu falei assim, você pode dar um curso para liderança? Eu gostei muito do que você fez. Eu falei, claro. Ela falou assim, então você me manda o seu portfólio? Eu falei, não, quem vai mandar é a minha agência. Eu inventei na hora, né? Não, lá na hora a gente cria a palavra certa. E aí eu chamei a Carol e falei assim, agora você vai... Ela tinha uma agência de eventos, fazia coisa. E aí eu queria puxar ela de lá já. Aí a gente começou dali. E deu certo, porque dali pra frente a gente começou a andar. E vocês fundaram em 2019, né? 2018. 18? Tá. Então, que legal. Outubro de 18, Então, aproveitando a deixa, se eu quiser contratar a tua empresa, se eu quiser saber um pouco mais do seu trabalho nessa área, como que eu te encontro? A gente tá no Instagram, com MindStationBR, tá no site, tem www.mindstation.com.br. Pode me achar também com o meu nome, difícil não me achar. Esse nome é diferente que o sobrenome. O que é o Betito? O Betito é judeu-espanhol. Que judeu-espanhol, na verdade. Você tem um lado judeu e um lado espanhol da família. Eu tenho um lado judeu-espanhol, na verdade, que misturou bastante. Então,
virou família francesa, né? Meu pai é francês, no fundo, que é a parte judaica, e tem a parte italiana cristã, que é da minha mãe, que é que você viu meus avós ali, que na verdade é Fávero, que não tô no meu nome ali, mas é italiano com cristão judeu. Uma boa miscigenação, rapaz. Você fez a paz na família ali, né? E fui pro budismo também bastante. Tá aqui a minha próxima dúvida com você aqui, né? Que legal. Bom, só pra gente, pessoal... Pode falar, pessoal de casa, então? Só repetindo nas redes sociais, para que o pessoal possa... Aí a gente vai colocar aqui embaixo. No Instagram é MindStationBR, na internet é www.mindstation.com.br e você pode botar meu nome, Charles Betito, ali no Google, qualquer lugar que você vai me achar facilmente, né? Hoje a gente faz programa de saúde mental, principalmente NR1, tudo que é educação corporativa, principalmente treinamento de liderança e muito team building. As empresas adoram. Olha, explica, né? Eu ia falar translation, não é necessário. Só explica o que é. Educação corporativa são todos treinamentos, workshops e coisas relacionadas a soft skills, né? A comunicação, liderança, resolução de conflitos, etc. A parte de programas de saúde mental, um pouco dessas fotos que você estava vendo aí, a gente cria programa de saúde mental para as empresas, partindo de uma premissa de que a gente precisa trazer a saúde tanto do lado pessoal quanto do lado cultural corporativo, tá? Então tem bastante coisa para falar disso aqui, não vou nem entrar nessa cerimônia, mas a gente tem médico no time, tem treinador comportamental, tem um monte de gente que compõe bacana. Essa história. E de uma empresa de 2 funcionários a uma empresa gigantesca, é possível fazer esse trabalho? Sim, no geral a gente acaba pegando empresas de 100 funcionários para cima, por ordem de budget e tudo mais, porque é um grupo de profissionais grande e bastante habilitado, né? Mas enfim, a gente consegue fazer muita coisa. Né? E individual? Vocês não atuam com o indivíduo, quero te procurar, mas só mesmo com empresas nesse momento? Não, a gente começou a atuar com o indivíduo esse ano, né? Porque eu e o Ricardo Eide, que é o médico, e foi médico da Seleção Brasileira de Futebol e tal, ele é um sócio da empresa da parte de saúde. Tá. E eu e ele criamos um programa específico para o sono. Eu vou falar disso, rapaz. Eu fiquei muito, muito curioso para entender um pouquinho sobre esse desempenho cognitivo, emocional, de um bom sono, saúde mental. Vamos saber já disso. Aproveitando do Mindfulness que você falou, e da filosofia budista que você falou também, você estuda há mais de 20 anos práticas, é isso, né? Isso. Meditação são 3 situações diferentes, né? A meditação, Mindfulness e filosofia budista. São 3 situações diferentes, são complementares. Como que isso... Na verdade, é um pouco da mesma coisa, né? Tá. Quase. É porque, assim, o Mindfulness veio do budismo zen, especialmente porque o John Kabat-Zinn, o cara que criou, vamos dizer assim, o termo Mindfulness no fim da década de 70, ele era zen budista. Ele praticava zen. Ele era um médico, se não me engano, eu nem lembro qual que é a formação dele, mas era PhD alguma coisa lá do Massachusetts Medical Center nos Estados Unidos. E ele testou essas práticas com gente que não tinha, a ciência não conseguia mais resolver, dor crônica e tal. E teve muito sucesso, criou o protocolo, que é o MBSR, ficou famosíssimo, que é o tal das 8 semanas. Né? Agora tudo é 8 semanas, né? Não sabe nem por quê. Ele queria fazer 12, mas aí porque não tinha feriado no meio, ele fez 8, tá? Boa. Mas enfim, não precisa de 8 semanas, pode ter mais, menos. Enfim. Isso é legal, pra eu saber que não existe uma métrica, né, assim, específica, porque cada organismo é organismo, né? Sim, eles mediram 8 semanas, não fez muita pesquisa com 8 semanas, meio que validou isso. Mas é um negócio que você tem que fazer direto pro resto da vida, né? Enfim, aqui são alguns casos, assim, eu com a Carol fomos pro Butão em 2013 para estudar lá também. Butão, para quem não sabe, atrás do Tibete, um país que não foi invadido pela China e ele manteve ali a cultura budista, né? E tem o país da felicidade, diz, né? É de Butão? O Butão, o país mais feliz do mundo. Isso eu não sabia, que interessante. E as pessoas falam, que são os 4 pilares da felicidade. No fundo, é porque budista contempla a morte. Então você sai de dia... Você fala assim, cara, a vida é finita. Então eu vou prestar atenção que, eu vou querer um carro novo, vou querer não sei o quê. Não, eu tô preocupado, sei lá, em sentir o que tá acontecendo agora, como ter uma boa conversa, comer e apreciar a comida, ser gentil com as pessoas, porque você começa a ter outra visão de vida, né? Que é o que esses caras fazem. E aí outros lugares, isso aqui foi um retiro de 1 mês e pouco que eu fiz nos Estados Unidos, lá no Colorado. Tem uma estupa, né? Que é uma construção budista, bem interessante. Tirei foto voando. Eu falei, tá voando. Por meio segundo no ar, eu estava voando. Mas a foto engana, no que diz respeito... Já enganou no voando, no que diz respeito ao cenário. Eu até te perguntar, você estava onde? Aí você já falou dos Estados Unidos, então... no Colorado. Me decepcionei. Não, mas o Colorado, nos Estados Unidos, teve vários mestres budistas tibetanos que fugiram do Tibete no fim da década de 60 e foram parar no Ocidente.
né? Um deles, chamado Chogyam Trungpa Rinpoche, ele veio parar nos Estados Unidos e ele fundou uma comunidade que legal, colocou esse lugar aí. Extremamente respeitoso, que você vê, é tudo detalhista, Maravilhoso, é muito a bonito. estrutura, né, a base aí, muito bacana. E aqui? Esse é o mestre Tenzin Wangyal Rinpoche, de outra linhagem. Tá. Professor maravilhoso, vem para o Brasil várias vezes ao ano. É super tranquilo, humilde, gente finíssima ele, muito gente fina. Vale a pena. Mas ele vem para ministrar alguma palestra, alguma coisa? Curso, palestra, passar que os ensinamentos bacana, dele. muito bom. E você falou um pouquinho que o pessoal lá do Butão, enfim, até a filosofia budista, eles contemplam mais a morte nesse quesito de vamos viver a vida bem vivida, sem essa questão de estresse, e o dinheiro estressa pra caramba, né? Pela sua experiência de anos de trabalho, você acredita que há um grande número de pessoas que diz, quando fala sobre morte, entra numa ansiedade? Não, sem dúvida, né? Hoje em dia a gente vive ansiedade de morte, né? A gente está numa situação, se eu pegar até pro lado da psicanálise, talvez, que as pessoas elas têm essa ansiedade de morte, que é o tempo inteiro ficar preocupado com a sobrevivência, com o emprego, com ter dinheiro no fim do dia, que não sei o quê. Então ele é um estado, né, ansioso, bastante complicado, negativo, né? No ponto de vista de saúde mental. E você não consegue sair desse ciclo. As pessoas não conseguem por si só, de forma fácil, sair desse ciclo. Elas acham que, não, quando eu ganhar dinheiro, quando alguma coisa acontecer, daí eu vou ser feliz. E não é assim que vai funcionar, né? Até porque a ansiedade vai te limitar a fazer uma série de coisas, inclusive até, de repente, ganhar dinheiro, porque você vai estar tão ansioso que não passa nem uma entrevista de trabalho. Não, e outra, mesmo que ganhe, o que vai acontecer é que o ciclo ele continua. Então a pessoa vai querer mais. Tá. E isso não sai nunca. Porque você criou esse ciclo mental. Então, dá para dizer que com essa fala, que a pessoa vive, entre aspas, vive no amanhã? Sempre? Ela tá sempre, talvez vive no amanhã, mas ela vive na incerteza. Que não vive o hoje. Hoje é o que eu tenho. Então, eu vou ser feliz com o que eu tenho. É bíblico, até pela região católica ali, né? Seja fiel no que você tem agora, que eu te confio o próximo. Então, a região católica tá aí pra isso. Né? Eu acho que a maioria do cristianismo tem essa visão de trazer a pessoa, volta pro chão, né? Sim, sim. Maravilha. Ô, Charles, uma pergunta. Você gosta de escrever? Adoro, né? É. Eu gosto muito, faço muito artigo. Ele se lascou. Maria, põe aí para mostrar para ele. Não é? Quero te apresentar o portal que nós temos, chamado Orbis News. Não é? É um portal literalmente de artigos. A função dele, a gente tem mais de 200 articulistas com nomes referências no cenário nacional, em várias áreas, a saúde, política, história, enfim, mercado financeiro, mercado imobiliário, tudo. E a gente tem uma preocupação muito grande. A gente convida, assim, quem está aqui, porque quem está aqui dentro, a gente já fez o hater nosso, né? Vamos ver o que ele fez, né? A assessoria nos ajuda, né? Ser hater do convidado. E a gente sabe que faz um trabalho de verdade, com qualidade e tudo. Então, o nosso foco no portal é que todos que lerem, né? Então, você entra aí, www.orbisnews.com.br, tenha certeza que é verdade, é com tranquilidade, é com responsabilidade, não é? Porque textos, artigos de boa qualidade, mas com mentira tem um monte também, né? Tá lotado, né? Eu hoje tenho entrar na estrutura da empresa uma pessoa que é uma jornalista que me ajuda com todas as pesquisas, também a rever todos os dados para ter certeza de que é verídico, para que a gente possa tomar as decisões corretas. E faz revisão de texto junto comigo. Porque a gente escreve bastante e precisa, né, desse olhar humano, né? Porque senão fica tudo pasteurizado. Além de ficar pasteurizado, aquilo que você falou, né? Ver tanta mentira que começa a acreditar naquela situação, gera ansiedade, gera um futuro... Então, é tudo problema. Para dizer que você está convidado, então, se quiser, é um prazer receber teus... muito bom. A gente fala com a assessoria depois, fala com a Zenilda lá, e a gente... Vai ser um prazer publicar, a gente encaminha, você pode repostar. E tem um programa também, né? O podcast que a gente disponibiliza para quem acessa o site. E é isso, seja muito bem-vindo, então, ao portal, vai ser muito bem. Dormir faz bem? Que pergunta o apresentador faz pro convidado, né? Tira o apresentador. Nossa, é ótima pergunta, né? Na verdade, o que a gente notou depois de vários anos fazendo programa de saúde mental nas empresas é que a maioria dos executivos que estavam com alguma questão de saúde mental a ser resolvida de fato, a grande maioria deles tinha problema de sono. Tá? Caramba! Uma grande maioria. E algumas pessoas que estavam entrando no estado pré-burnout também tinham um problema de sono. Então a gente viu, junto com o médico, tá? Eu trabalho com médicos. Claro. Eu com a equipe médica, a gente notou que o sono era algo
extremamente importante para se resolver o problema, o vetor da saúde mental. E as pessoas não entendiam como o sono funciona. Esse é o ponto. Então, por isso que a gente até iniciou o trabalho com pessoa física com um programa de sono específico para isso, né? Porque o que gera, milhões de respostas vai me dar agora aqui, né? O que gera um sono ruim, Charles? Então, esse aqui é o ponto interessante. Tem muita coisa, né? É. Você tem questões de saúde, existem algumas doenças que efetivamente já são conhecidas, que dão problema como diabetes tipo 2, a insônia de manutenção. A gente tá até escrevendo um artigo sobre o sono das mães, né, cara? O primeiro artigo dele já vai estar aqui. O sono das mães é interessante, porque a mãe tem uma questão hormonal complexa ali, mas o cuidado do bebê, claro, afeta o sono. Mulheres entrando no período do climatério, Sim. também afeta. Isso é coisa de saúde física, né? Sedentários, pessoas sedentárias que não praticam esporte também tem esse problema. Aí você tem o outro lado, que é o lado mental. E tem os lados combinados. O lado mental é ansiedade, às vezes depressão, às vezes, e mais uma, excesso de uso de tela, de tudo que a gente estava falando ali. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Você aborda muito o tema de saúde mental e do sono nas redes sociais, pelo tamanho da importância, né? E a gente falou um pouquinho de tela agora há pouco, né? Um pouco antes também de entrar na gravação. E aí, a gente fez uma pergunta lá atrás, né? Se existe um mínimo de controle, aliás, o máximo de controle para um mínimo de tempo, o máximo de tempo que não vai afetar isso no uso das telas. Então, enfim, o uso da tela, o problema... Talvez o tempo talvez afete até a visão, né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que sempre fiquei muito na tela desde criança. Quando eu ganhei meu primeiro computador, o MSX, eu lembro, 64 KB de RAM tinha. Levinho. Então você fica na tela, troço pesado, PC. É. Então a gente gostava de programar, de jogar, de fazer um monte de coisa. Só que, claro, aí afeta a visão. Hoje eu tô usando óculos um pouco por conta disso. Mas a mente, ela vai afetar quando você troca demais de contexto. Para as pessoas que focam em uma coisa só, por períodos mais longos de tempo e aprendem a dar pausa ao longo do dia, e sai da tela, vai fazer qualquer outra coisa por 5, 10 minutos e volta a ter foco, essas estão menos controlado, pelo menos, tá mais né? controlado. O problema é que a gente hoje usa a tela com 1 zilhão de estímulos diferentes. Então você está aqui, está vendo informação aqui, é o WhatsApp rodando, aí você fica trocando de contexto o tempo inteiro, né? Vídeos diferentes, um depois do outro, né? Isso faz o quê? Isso cansa a mente, então tira a energia mental, porque troca de contexto faz você depletar a sua energia cognitiva, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Você começa a ficar mais cansado. Cansado gera o quê? Mais resposta emocional. Você tem menos capacidade de regular a emoção. Então a pessoa cansada, ela responde de forma mais ríspida. A pessoa cansada, ela não vê certas informações, toma a decisão de forma mais rápida. E aí toma a decisão errada, e tem uma série de outros problemas, né? Vamos ver se eu entendi a parte inicial, quando você fala de assistir, focar, só para trazer uma prática aqui. A ideia de assistir, de repente, um filme em que tem um foco só, ali, um texto só, e em determinadas partes do filme tem intervalos. Que você levanta, vai tomar água, você levanta, vai ao banheiro, acho que a ideia é essa, né? Isso, para foco de trabalho, vamos falar de empresa, ou pessoas de trabalho. Sim. O que a gente, entre essas, preconiza? Idealmente, um foco de 50 minutos, uma atividade única, certo? Por quê? Porque a gente treinou assim lá atrás na aula, né? Quanto tempo era a nossa aula na infância? Acho que era essa média de 50 minutos, né? 50 minutos, né? Enfim, nosso cérebro já foi programado para isso. Para você mudar a programação. Outra coisa, e no máximo 1h30. Então, 1h30 de foco. 1h30 de filme, 1h30 de trabalho focado, vou ler esse artigo, vou escrever um artigo, vou ficar Aí você determina isso na sua agenda, sabe? Só que aí, o que é trabalho focado hoje em dia, né? Que quase ninguém consegue fazer. É você tirar excesso de estímulo, diminuir distração, organizar a sua mesa, colocar o celular debaixo da mesa, deixar só para ligação emergencial, não ficar preocupado com o WhatsApp o tempo inteiro que toca um negocinho. E isso é um trabalho focado. Eu tenho, sei lá, eu posso dizer sim, não cientificamente, mas certeza que você vai dizer sim. A rede social, a tela, sei lá o quê, vicia? Sim, porque isso é o que chama de... Ele dá estímulos dopaminérgicos rápidos, né? Então ela vai soltando aquele pouquinho de dopamina o tempo inteiro. O que é a dopamina? É um neurotransmissor responsável pela nossa motivação. O pessoal fala que é prazer, mas no fundo é a antecipação. Então, sei lá, eu quero chegar em tal lugar, porque alguma coisa boa vai acontecer comigo, certo? Aí, meu cérebro determina a energia para eu poder me motivar ali. Se não tem nada lá na frente que vai ser importante para mim,
energia nenhuma. E o que acontece com essas tarefas, para quem tem filho, vai ser importante essa informação. Essas tarefas, elas depletam o seu estoque de dopamina. Você acorda de manhã, você tem um neurotransmissor, é uma química cerebral. Você tem um estoque, e aí você fica no celular ou no videogame, porque é fácil, cara. E aí você quer chegar na próxima fase, você quer ver o próximo vídeo, esse pequenininho, depleta o seu estoque de dopamina. Aí você vai tentar fazer alguma coisa focada. Já era. Sério? Então, assim, Vou parar de assistir série, gente, porque eu quero saber o que vai acontecer no próximo episódio. É sério. Porque uma forma de... Quando tinha determinado programa da TV, acabou, só semana seguinte vai ter um próximo, né, programa. Agora, os streams da vida te colocam o pacote inteiro da temporada, né? E é desesperador. É. Mas, assim, isso é menos, né? O problema hoje é, tipo, redes como... essas redes sociais, eu vou ficar falando nome. Sim, todas elas. Essas redes... que você abre e vai fazendo assim, né, gente? Vai fazendo assim o tempo todo. Então, carreira de digital influencer da vida aí tá lascado. Hoje, os influencers digitais, o que eles estão fazendo? Estão fazendo coisas mais superficiais, mais briga, porque atrai a atenção das pessoas de forma mais fácil. Estão fazendo conteúdos mais rápidos. Tá. Então, você vê que hoje há uma influência de você fazer conteúdos extremamente rápidos. Ou as pessoas assistirem uma velocidade 2.0, que é coisa de louco. Assistir? As pessoas assistem vezes 2. Eu confesso que eu já fiz isso. Não, tudo bem. Eu tenho uma amiga muito maravilhosa, não vou dar nome aqui, mas, rapaz, o 2.0 é quando nós estamos falando aqui. Eu falo tão devagarzinho. Quero chegar, não estou criticando negativamente. Mas não dá para assistir algo em 2.0. Não, tá certo. Então, assim, no geral, as pessoas estão fazendo isso. Então, o ponto é esse hoje em dia. A falta de sono, também acredito que sim, interfere na memória, interfere no aprendizado, no humor, interfere tudo. Tudo. É 1/3 da nossa vida que a gente passa para regenerar o corpo, para reorganizar nossas memórias, para fazer regulação emocional, para curar o corpo, para produzir neurotransmissores, para produzir a química, lavar o cérebro de fato, né? Ter um washout do cérebro. Então, tudo isso é extremamente importante. A gente não dá valor a isso. Existe alguma técnica, Charles, das áreas que você atua, da meditação, enfim, de todas as áreas, para adormecer mais rápido, mais tranquilo, que seja alguma que você possa compartilhar nesse momento, que às vezes é longa e tal? Não, tem várias técnicas, assim. É claro que as pessoas devem, só fazendo uma rápida explicação, né, a respeito disso. Não existe mágica. Eu quero falar com as pessoas que... Tem gente, eu ouvi uma onda binaural, um som, ou não fiz uma meditação. Cara, mais difícil que isso... nas redes tem lá, fiz um vídeo disso outro dia. Bebi uma água de alface, que agora diz que ajuda a adormecer. Ou a pessoa tá fazendo taping, né? Tampa a boca com a fita, para respirar pelo nariz, porque a respiração nasal... Tem um monte de coisa que as pessoas querem inventar. Que não é verdade. Resumindo. Assim, não tem pouca efetividade, tem pouca pesquisa a respeito, e não é que assim. Para mindfulness, o que a gente fala? É bom usar com parte do ritual da noite de dormir, para informar o cérebro que você está indo dormir. E tem técnicas como as técnicas de body scan, que é chamado escaneamento corporal, são inclusive usados pelo exército norte-americano, né, para rapidamente induzir um estado de sono, em que você vai ajudando o seu corpo a relaxar de uma forma consciente. Tem formas de fazer isso. Isso pode dependendo do indivíduo, altera o tempo. Pode ser 1 minuto a 1 hora, é isso? Sim, pode ter. Tem pessoas que são rápidas de fazer isso, tem pessoas que demoram mais, que questionam mais. Indivíduo que trabalha à noite. Então ele está trocando o dia para a noite em relação ao sono. Sim. Isso interfere em alguma coisa? Muito, né? A OMS já classificou isso como, se não me engano, profissão de risco a saúde tem. Porque nossa fisiologia ela foi criada para você responder a sinais de luz, né? A gente tem um negócio no cérebro chamado núcleo supraquiasmático, uma estruturinha que fica aqui no hipotálamo, e que ela é responsável por perceber luz, certo? Então, o que acontece? Quando a luz vai diminuindo, você vai sentindo mais sono, produção de melatonina. Sim. E aí você adormece, e depois, quando a luz vem, você acorda, né? E ao dar aquele estímulo de cortisol, diminui. Você tem toda uma questão química. Quando a gente troca o dia pela noite, a gente tem que tomar vários cuidados para que a gente possa priorizar a nossa biologia e dormir um pouco melhor. Tem como fazer isso? Tem. Vai ser igual a pessoa que dorme nos horários normais? Não. Entendeu? Mas dá para diminuir o risco. Dá para diminuir. Isso é importante a gente citar, porque, infelizmente, devido a toda a necessidade hoje do mundo, tem muitos profissionais que trabalham só à noite, né? Dormir sentado. Às vezes a pessoa... Tem, gente. Eu conheço gente que está cansando, dorme. Aí vai dar todos os problemas, né, em todas as regiões, mas
na parte do sono mesmo, em relação ao sono, em relação à liberação de tudo de que precisa para funcionar, dormir sentado. Então, depende Interfere? de cada um. Em especial, as posições de dormir vão interferir algumas coisas se a pessoa não conseguir entrar nas fases do sono, dos ciclos de sono, né? A gente tem 5 ciclos por noite, mais ou menos, Tá. de 90 a 110 minutos, e cada ciclo tem fases. Hum. Você tem fases de sono não REM, 1, 2 e 3. Fase 3 geralmente é o sono profundo, sono de ondas lentas, que é chamado. A gente faz a lavagem do cérebro mesmo, tem uma série de coisas que acontece ali. E o sono REM, que é o sono, ele é perto da vigília, né, o estado acordado, que é onde a gente sonha. E faz toda a parte de processamento emocional, tem uma coisa de memória também, e etc. Só que assim, se a pessoa está passando por todas as fases, aí talvez o prejuízo seja só físico por conta de postura. Mas aí vai de cada um. Uma certa vez, você para mim, me fez lembrar disso agora, eu não vou mostrar desenho para vocês, gente, porque eu para desenhar sou uma coisa horrível, mas para entender o que eu estou falando, o que eu vou perguntar. Que o sono, você vai reduzindo toda a tua capacidade até tirar aquela consciência inicial, né? Sim. Mas que na primeira hora desliga tal coisa, segunda hora vai reduzindo tal coisa. Que isso foi uma pessoa ligada à área da voz que falou Uhum. que as cordas vocais elas se desligam 4 horas depois que você dormiu. O indivíduo que dormiu 5 horas teve uma noite de sono de 1 hora para as cordas vocais. Como funciona isso? Isso talvez seja Na bem visão. específico. É. Assim, para a saúde mental, na verdade, a gente enxerga assim, a noite tem ciclos, né? E como é que funcionam esses ciclos? É que é importante a gente fazer todos os ciclos. O ciclo ele tem essas fases que eu mencionei, e os 3 primeiros ciclos da noite, no geral, o sono profundo ele tem um pouco mais de tempo do que ele é mais a prioridade, vamos dizer, de tempo do que as outras fases. E os últimos 2 ciclos da noite é o sono REM, que é mais proeminente até em tempo. Inclusive no último ciclo. É por isso que quando a gente acorda de manhã, você tá dormindo nos mesmos horários todo dia, você lembra do sonho. Porque você acordou no meio do sono REM, tudo bem, porque é o fim do ciclo e tá beleza, aí você lembra do sonho. Que ele tá fazendo uma terapia emocional forte, está fazendo regulagem emocional, né? Eu ensino muito executivo, por exemplo, tem uma decisão muito difícil a tomar e não sabe o que fazer, falei, dorme. Prioriza o sono nessa noite, porque ele vai fazer regulação emocional, o cérebro vai continuar processando todas essas informações, no dia seguinte é capaz de ele ter uma melhor decisão por conta disso. É porque, querendo ou não, é a indução, né? Eu fui num parque, vi um leão o dia inteiro lá, à noite você sonha com um leão, é indução, não é isso? Você tem que. O sono, ele não é. Você não consegue ensinar a pessoa a dormir, você consegue ajudar a pessoa a induzir o sono, né? Ele é um estado mental, na minha visão, ele é um estado mental que a gente precisa para nossa recuperação física, emocional e mental. Das cordas vocais, eu não sei o quanto isso é real ou não, mas enfim, Sim. pode ser. Fisicamente, para nós, a parte física, né, é geralmente restaurada no sono profundo. De que forma a neurociência ajuda a compreender os efeitos da tecnologia, né, que a gente estava falando um pouquinho agora, né, sobre isso, né, sobre as telas, etc, tal, no cérebro humano? Bom, a neurociência ela, tem ficado muito famosa desde o começo do século, em especial por conta das máquinas de ressonância magnética, que vem evoluindo muito, né? São medidas em Teslas, né? Enfim, elas estão melhorando cada vez mais a precisão e a gente está conseguindo enxergar cada vez mais profundamente. Inclusive, teve sistemas que foram descobertos pela neurociência em 2012, numa universidade da Holanda, se não me engano, que a cientista descobriu o sistema linfático. Mistura de células glia, que são células cerebrais, com o sistema linfático. Das linfas. Que ela vai limpar o cérebro, principalmente no sono profundo. Ela descobriu que existe um sistema de limpeza mesmo. Então a neurociência está cada vez mais. Que bacana. E a inteligência artificial, como que você visualiza em relação a ajudar no sono, ajudar nessa técnica toda que a gente está falando? Não, hoje a gente está vivendo um mundo da IA, né? Não precisa nem falar mais nada de IA, porque está todo mundo já vendo acontecer. Existem, sim, alguns aparatos ali, os wearables, que é um mercado enorme, que vai crescer cada vez mais, e que esses dados de saúde, eles vão ser analisados por IA. Já estão, né? Já estão. Eu estou testando aqui essa aqui é a tecnologia que eu estou testando, eu não posso falar o nome de empresa ainda, mas existe um mecanismo por trás disso aqui, que ele vai analisar vários marcadores de saúde. Aqui está medindo temperatura, pressão, isso é um monte de coisa, inclusive até índice de bioimpedância. E ele vai olhar esses dados e ele consegue antecipar, dependendo dos marcadores que tem, se eu tenho um problema ou não. Se eu preciso chamar um médico ou não. Tem app para isso também já. Não sei se tem a mesma altura de qualidade, tecnologia, tudo, mas
Eu até tava sem bateria meu relógio. Mas eu uso e de vez em quando ele ativa uma coisa ou outra lá. Falou, opa, deixa eu dar uma olhada. Então, isso é real o resultado, na sua Sim, visão? cada vez mais preciso, né? O que eles estão agora fazendo é criar esses devices não só Uhum. para bem-estar, mas para diagnóstico. Você imagina para a população mais idosa, você tem alguém que está acompanhando você aqui. Antes de qualquer coisa acontecer, ele já tem os sinais. Porque aí ela consegue prever e ela cruza os seus dados com você mesmo, né, com o seu baseline de saúde, mas também com a população parecida com você. Aí ele fala assim, opa, peraí, o Ricardo teve, assim, 3 momentos de estresse no dia, não é comum, talvez precise de ajuda. Aí já te liga. Caramba. Já liga o humano. Ah, tá. Ah, interessante isso. De repente, alguém ligado à área da saúde que está ali no projeto Sim. já entra em contato. Poxa, que bacana. E já te coloca como médico. Caramba. Isso pode salvar muita vida. Então, assim, a IA tá vindo para ajudar. E a gente usa no programa de sono que eu faço com médico, para pessoa física, a gente já usa isso, né? Porque o que a gente faz? Faz uma análise de sono, faz um monte de perguntas, às vezes de uma forma, faz uma entrevista online, e mais um diagnóstico que a gente, um questionário diagnóstico que a gente desenvolveu. Né? O médico junto com a equipe dele. A gente, com essas duas coisas transcritas, a gente tem uma IA que analisa, gera um relatório enorme, perfeito, e que o médico sempre vai bater, né? Ele sempre vai olhar os dados com a equipe. E aí sempre tá batendo 100%. E ele vai olhar que, cara, tá perfeito. Aí ele vai pra consulta com a pessoa, não precisa responder mais. Oi, fulano, qual é o seu nome? Sim, O que você sim, tem? sim. Não. Porque tudo já está agilizado. Já tá agilizado. É. Aí ele já vai direto na veia, sabe? Dá para dizer que o IA hoje, que é a inteligência artificial, ela promove bem-estar, a gente sabe, mental, já pelo que você está explicando agora aqui. E você acredita que essa tecnologia ela está ajudando, mas ou está também nos distraindo de correr atrás, caso não tenha o equipamento aqui? Na verdade, assim, de novo. De tornar a dependência de novo, né? É aquele tal negócio, né? Como a gente usa. Por exemplo, se tiver uma faca, que a gente falou, né? Sim. Eu posso passar manteiga no pão ou eu posso fazer uma coisa pior que a faca, né? Sim. Eu já usei faca de chave de fenda. Você concorda? Ah, Você bom, pega, eu acho né? que também já. Então a gente acaba fazendo usos que não são devidos, vamos dizer assim, né? Sim. Então a inteligência artificial a gente tem que saber para que serve. Eu digo assim, não dá para você contar com ela como um profissional de saúde. Ela pode ser muito boa para analisar dados, analisar exames, ser um assistente do médico, assistente do profissional de saúde, sem dúvida. Eu uso muito, inclusive, eu crio algumas IAs baseadas, às vezes, em Perplexity, GPT ou coisa assim, para os treinamentos que eu faço. Porque você dá tarefa para as pessoas, por exemplo, pode usar IA para ajudar você com a tarefa, não tem problema. Porque a minha importância com eles é que eles tenham experiência com aquilo. Tá. Não que eles saibam com o conceito ipsis literis, tá? Entendi. Então você pode usar. Agora, quando você vai pro lado negativo, você quer substituir a atuação por faça aqui, a preguiça, né? E tal, aí sim, é. com certeza, você deixa de pensar e passa para a máquina e um termo, uma situação, na verdade, que cresce muito de, sei lá, acho que até no final do século passado para cá, o uso da automedicação para sono, pegar a toalhinha aí. Não tô dormindo, vou tomar um negocinho, vou tomar um relaxante, até chegar uma medicação mais forte. Porque hoje, infelizmente, para alguém receitar, não pode, não tem dinheiro. Eu peço meu colega que trabalha na farmácia X. E aí? E o resultado disso? E o resultado disso é a pior coisa que você possa imaginar. Porque, por exemplo, melatonina, que não é remédio, é um suplemento, no geral a dose é 0,21 miligramas até 1, mais ou menos, né? Que o menos o médico fala, tá? Tô só... Sim. Eu não sou o médico, por isso que eu tô só... Mas você acompanha e tem um profissional que dá esse suporte para ti. Fui médico de seleção, então enfim. Isso. Só que o que se vende em farmácia é 5, 10 miligramas. As pessoas não sabem o quanto tem que tomar. E outra, toma errado. Toma melatonina e ficou na tela do celular. Não, você tem que tomar no escuro, porque senão também a luz ela atrapalha. Enfim, então tem o não saber como usar. Segunda coisa, é fazer mau uso de medicamento. E aí, os medicamentos hoje mais fortes, né, os e-drugs, os benzodiazepínicos, as coisas assim, o que eles fazem? Eles atrapalham a arquitetura natural do sono. Ou seja, ele faz com que você não entre em algumas fases do sono que são importantíssimas para a saúde. Ou seja, o próprio sistema linfático que eu falei aqui, que é o sistema que limpa o cérebro, e que é muito interessante como isso tudo, assim, como isso tudo é perfeito, né? Quando a gente dorme e está em sono profundo, os neurônios eles começam a entrar no que se chama onda lenta, porque eles coordenam as sinapses para que ele possa fazer o quê? Jogar essa química, né? Fazer a lavagem com o líquido cefalorraquidiano que passa pelo cérebro. Então, ele abre caminho.
algumas células diminuem de tamanho ali, eles encolhem, para que esse líquido possa sair com essas ondas que você vai fazendo assim, né? Eles vão entrando em coordenação. E aí leva embora um monte de toxina, beta-amiloide e tal, uma série de coisas que é o quê? Que vão causar Alzheimer no fim da vida. É pergunta disso. Você estava falando, eu estava trazendo Alzheimer ia trazer Alzheimer para a história. E é exato. Quando você faz com que esse sistema não trabalhe direito, ou não tenha seu trabalho, né, eficiente, os remédios fazem isso, o que acontece? Você vai acumulando essas toxinas aí, meu amigo, lá na frente, vai vir resultado. Então, assim, esses remédios causam dependência, atrapalham a arquitetura do sono, e vão dar uma série de problemas lá na frente. Eles são, sei lá, a pior coisa do mundo? Não, eles têm que ser ministrados de acordo com o tratamento e também com acompanhamento médico para fazer o desmame correto. É isso que eu ia falar também. Acho que não dá para fazer assim, a partir de hoje não toma mais, né? Existia uma necessidade porque ficou ali naquele período fazendo a ação dele, mas queria ser uma dependência também de qualquer forma. Dependência. Eles mexem com o GABA, que é um neurotransmissor, que ajuda a desacelerar o processo cerebral. Certo? Então, assim, é muito perigoso a gente ficar usando medicamento à torta direita. A gente, na minha visão mais, como posso dizer aqui, de não conhecimento técnico da área, não é? É mais superficial. A necessidade de manter equilibrado não só depende de um bom trabalho, de uma boa leitura, de um bom conhecimento, mas também equilibrando com relaxamento, com tranquilidade, não só no sono, mas também na parte social, ou seja, fazer uma viagem quando puder. Isso realmente é isso mesmo? Sim, tem toda uma série de questões com o cérebro, né, que a gente precisa entender. No fundo, o cérebro ele funciona, não é um músculo, como as pessoas falam, mas ele funciona como tal. Né? Ou seja, depende da minha experiência, do que eu faço, dos estímulos que eu tenho na minha realidade, eu vou meio que treinando ele. Isso, de certa forma, acontece de uma forma biológica, né? Então, por exemplo, se eu estou num ambiente de trabalho, aquele foco, às vezes estresse, que às vezes estresse não é ruim, tá? O estresse crônico isso é acho ruim. que eu nunca ouvi. Agora ouvi, agora entendi. Eu já ouvi o contrário sempre. Porque tô estressado, tô fazendo tudo que eu tenho, mas é importante. É um limite. Você volta. Entendi. Entendeu? Se eu ficar no baseline de estresse o tempo inteiro eu tô estressado, eu entro no estresse crônico, eu entro em burnout, aí é ruim. Tá. Mas o estresse faz parte do nosso dia a dia. Faz mesmo, não tem como e não. tá tudo bem. Entendi. Tá tudo bem. Então aí você vai pra uma viagem, você troca o contexto. E aí o que acontece? Você tá vendo coisa nova, você tá criando uma nova visão de mundo, outras áreas do cérebro ela começam a entrar em conjunção para quê? Para pegar essas últimas informações que você teve da realidade e criar o seu mapa de mundo, o seu mapa da vida de uma forma melhorada. Que é o famoso lazer. Que é o lazer, que é, sei lá, o que quer que seja que você... Ô Maria, já aproveita, vamos compartilhar alguns lazeres dele aqui também. Vamos ver aqui. O lazer. Por isso que eu acho importante, às vezes pessoas... É legal você compartilhar, porque esse bom sorriso que vocês estão mostrando aqui, depende desse equilíbrio, né? Sem dúvida. Você não se apreciar onde você tá, né? De você estar num lugar, pra você que estava em Londres. Lá na Torre, eu tava com o cachecol do Harry Potter. Que massa. Eu acabei olhando no seu convidado do lado ali, né? E aí tinha o guarda. Aí eu falei, posso tirar uma foto? Ele tava muito sério. Daí ele mesmo deu um sorriso. Parabéns, você conseguiu uma raridade. E o Harry Potter não tem como, né? Londres não ter alguma referência do Harry Potter, né? Tinha criança, né? E aqui? Aqui tava no Mont Blanc, lá em Paris, maravilhoso. Adoro neve e lugar espetacular. É um restaurante que fica na frente do Mont Blanc, assim. É um lugar muito legal. Que espetáculo. E aqui é o Butão. Esse aqui é um templo na montanha, 4.000 metros de altura. A gente teve que subir a montanha para chegar lá. E a rarefação, como é que você faz com isso, rapaz? 4.000 metros, né? Era difícil. Você tinha que andar os 10 passos, respirar um pouco, continuar. Bom, MIT, essa é a Praça Killian Square, que é o principal prédio. Que lá, assim, esse é o prédio mais icônico, né? Mas no fundo eles têm 100 prédios ao redor da cidade. É coisa pra caramba. E aqui em Curaçao, foi acho que ano passado, que a gente foi lá é perto da Venezuela, né? Mas é da Holanda. Então foi uma viagem diferente de praia só. Quando a gente traz alguém ligado à área da saúde, a gente faz questão de mostrar também essa parte para mostrar que é necessário para esse equilíbrio. Muito. E de aprendizado. Você vai conversar com gente diferente, vai ver coisa diferente, comer coisa diferente. Isso realmente eu já tive algumas oportunidades também similares a isso e você volta enriquecido. Não, é espetacular. Você não esquece. São essas coisas que a gente leva. Por exemplo, o carro que você tinha 10 anos atrás, ou a joia, ou o que quer que seja, isso não importa, a verdade é essa. Naquele ditadozinho comum, né? Pode me roubar tudo menos o que eu aprendi, cara, né? Aprendizado, aquilo, por exemplo, estudar ali,
Foi uma honra, MIT maravilhoso. Eu imagino. As pessoas fantásticas, assim, tipo, professores maravilhosos, as pessoas lá envolvidas com o que tá de mais, assim, latente no mundo em termos de tecnologia. Né? Então, Outra coisa que eu imagino que equilibra mente, corpo, espírito e alma, põe a 8 aí, Maria, por favor. É que você também é adepto às artes marciais. Ah, sim. Eu já não mais tanto hoje, mas já fui durante mais de uma década, né? A espada que de criança você trouxe para a vida, então, verdade. né? É uma katana isso aí, É né? uma katana. A gente... Katana que chama, então, ótimo. Eu aprendi, mas... katana. A gente fez... Isso é uma técnica de Kenjutsu, né? O Iaido e também Kenjutsu chamado, que é diferente do Kendo, que é o esporte, né? Kendo, que é o esporte da espada de bambu, que foi transformado depois da Segunda Guerra Mundial, porque eles queriam tirar um pouco daquela coisa japonesa do nacionalismo contra dos samurais. Muitos mestres vieram para o Brasil, e aí começaram a passar essas técnicas. Eu tive a chance de aprender bastante com alguns desses mestres ali. E usei bastante a katana. E é legal, porque é uma forma de você forjar o espírito, né? A gente chama a disciplina da arte marcial, a precisão, o foco, o respeito, o lidar com a própria agressividade, né? Você tem isso também. Tudo isso é importantíssimo, né? Então... eu imagino, toda arte marcial que tive a oportunidade de ver de perto também, algumas questões, trabalha um equilíbrio por conta da meditação absurda, né? Sim, ainda mais essas são tradicionais, né? Uhum. Então essas são bastante tradicionais. As de hoje que viraram esporte, tem lá suas questões que esporte. Tem a regra, tem a competição, tem quem é melhor, quem é pior, aquela coisa. E mesmo assim é legal, tá? Mas isso aqui é muito focado na parte... mais de fato do desenvolvimento humano, né? Que é uma coisa que eu gosto. E agora, para a gente concluir esse bate-papo, para já te deixar convocado para o próximo convite, porque o assunto é muito longo, não é? Diante de todas as técnicas que você utiliza, você é uma pessoa mais equilibrada hoje? Sem dúvida, do que eu era antes, cada vez mais. Eu acho que assim, no fim do dia, claro, a experiência, né? A idade, essas coisas também ajudam você a lidar com a vida de uma forma diferente. Mas todas essas experiências fazem parte da minha identidade. A gente cria através dos atos e ações feitas pelo decorrer da vida, né? Sem dúvida. Charles, cara, que bacana. É um assunto que realmente interessa a todos e a abertura do programa que eu disse, para vivermos bem, a gente precisa de um profissional como você, né? Não é nem jogar confete, é realmente isso mesmo, porque daí você, equilibrado, consegue ter retorno de tudo que você está fazendo, consegue sair da maior doença dos tempos atuais, que a gente falou agora há pouco, que é a ansiedade, né? Sim. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, cara. Deixa um recadinho pessoal de casa aí sobre a consciência mental, a saúde mental. A gente precisa entender como a mente funciona antes de mais nada. Porque ao fazer isso, a gente tem a possibilidade de mudar alguns hábitos que vão levar a gente para lugares melhores do que a gente está hoje, no geral. Falou tudo, gente. Olha aí que bacana. Sucesso. Então, quiserem falar com você nas suas redes sociais... Pode falar nas redes sociais. Encontra lá nas DMs da vida, pode estar conversando. Pode falar. Aí sua equipe vai estar dando suporte, eventualmente. Agora que você falou que a partir desse ano estão atendendo também, numa sessões individuais. Sim. E uma sessão, dependendo do problema, a pessoa, com certeza, na primeira já sai um pouco mais tranquila do que ela entrou. Com certeza. A gente tem algumas mudanças nesse programa. Tem programa de 30 dias e programa de 1 ano. E você atende online, físico, presencial? Geralmente online, junto com o médico. Que bacana. Então isso é bom, porque abre, né, para qualquer lugar do mundo. Aí você tem um profissional. Sem dúvida. Mas que bom. Obrigadão. Obrigado, Sucesso sempre. Você vai escrever algum livro? Olha... Precisamos montar um tema, né? Os temas são vastos, tem bastante coisa. Comece com os artigos lá. De repente. Não é? Gente, quero agradecer você também que ficou com a gente aqui até agora. Vocês viram que vocês aprenderam bastante coisa interessante. Então, cuide. O famoso prevenir melhor que remediar é cabível, né? Então, cuide para que você não tenha consequências lá na frente. E continue assistindo o programa das 5 às 6, aqui pela Com Brasil, pela pela rede aberta do canal da TV Aberta e pelas redes sociais, que isso não é esse equilíbrio, não é nada de exagero. E a gente se vê no próximo Gente que Fala, tá bom? No podcast de Gente que Fala. Até lá. Tchau.